Saudações a todas e a todos. Estamos aí de volta, né? Agora com mais uma etapa. Vamos prosseguir nos nossos conteúdos. Na última aula nós falamos sobre o período do ciclo do ouro no Brasil e a partir de agora, desse bimestre aí, desse semestre que se segue, nós vamos tratar uma história, né, universal. E nossos assuntos agora avante serão a Revolução Científica do século XVII, a Revolução Industrial, as revoluções burguesas, para nós fecharmos aí o nosso ciclo do ano. Tá bem? Então, vou já compartilhar com vocês aí o nosso PowerPoint para vocês. Nós vamos seguir aí, por exemplo, a Revolução Científica do século XVII. Né? Tá lá. Revolução Científica do século XVII. O que é que nós podemos tratar de Revolução Científica? Ou seja, foram alterações substanciais que ocorreram no pensamento, né? A partir aí do movimento do Renascimento, do humanismo, né? Aquelas primeiras, eu diria assim, rebeliões contra o imobilismo da Idade Média, né? As verdades prontas da Igreja, né? As verdades inabaláveis da Igreja, e aquilo que era objeto de dúvida o tempo inteiro, especulação dos indivíduos, né? Na busca constante da compreensão das relações homem-universo, homem-natureza, homem-deus, né? Deus-homem. Essas dualidades que aí estão muito presentes no cotidiano dos indivíduos na Europa do século XVI e do século XVII. Então, vejam vocês, em todo o tempo da história, os indivíduos buscaram, né, conhecer, né, ora, um conhecimento mítico, né, um conhecimento divino, né, ligado aos deuses, né, e ora ligado à própria análise, né, especulativa, né, a investigação, sabe, aprofundamento de determinadas situações para compreendê-las. E o método científico a partir do século XVII, vai se perceber que, para se conhecer algo, é necessário aprofundar o entendimento desse algo, né, de forma metodológica, ou seja, com toda um segmento de etapas para que você possa compreender um determinado fenômeno. Então, veja, os fenômenos da natureza, do universo, né, estão todos aí colocados. Então, pensadores da época, e nós vamos aí já arriscar falar com vocês de alguns importantes, como Kepler e Galileu, né, dois pensadores aí do Renascimento, né, que buscaram, né, criar, conceber uma maneira lógica, racional de compreensão das relações homem e natureza. Então, já dentro do Renascimento, nós ficamos sabendo que passou agora a ser objeto de preocupação dos indivíduos, não mais as relações apenas Deus-homem, mas especialmente as relações homem-natureza. Como é que o homem se comporta, como é que o homem se dá dentro da natureza, como ser natural, como ser que pode compreender a própria natureza. Né? Então, esses dois pensadores foram muito importantes. Né? Então, essas pessoas passaram a perceber que teriam que ter uma forma
de tratar com esse objeto de desejo de conhecimento, que no caso agora é a natureza, né? Então, perceber essa relação do sujeito com o objeto no devido tempo da história, naquele momento, naquele tempo, né, que as pessoas pensavam nessas relações. Ora, a Idade Média traz para nós uma relação, né, homem-natureza, tratada especificamente sobre a ótica de Deus, do divino, do místico, né? Do aceitável, sem crítica, sem análise. Aceitar a verdade pura e concebida. A Idade Média trouxe isso. Então, é a chamada a verdade aristotélica, né? Um mundo estático, um mundo, né, imobilizado, hierarquizado, ou seja, né, das coisas superiores para as coisas inferiores. Mecânico, aquilo ocorre todo dia da mesma forma. Assim como o sol nasce, ele se põe, o sol nasce, ele se põe. Esse ciclo vicioso, ciclo da vida e da morte. A Idade Média trata disso como uma questão bem imobilizada. Mas agora, esse homem do Renascimento, ele já percebe um mundo extremamente em movimento. Então, ele tem que buscar na razão, e nós vimos lá no Renascimento, baseado na razão. É isso? O homem como ser, né, pensador dessa natureza, ele vai buscar formas de compreender essa relação no seu tempo. Isso é que nós chamamos, né, da relação sujeito-objeto, que o Immanuel Kant vai falar, né? Todo o conhecimento advém da relação do sujeito que conhece com o objeto conhecido. Então, formula-se a partir de então um método para se conhecer, através da ciência, da razão e da ciência, a relação homem-natureza. A natureza como objeto de conhecimento do indivíduo. Essa natureza que dá a ele alimentação, que dá a ele vida, dá a ele a respiração, dá a ele tudo que ele precisa viver, mas também traz os males da saúde, né? As relações sociais, as relações políticas, né? As relações ideológicas. Tudo isso está na natureza. Então, criaram uma forma de tratar esse objeto. Então, constitui fases do método científico, né? A observação, observar o fenômeno a ser conhecido, né? Analisar esse fenômeno sob todas as formas possíveis. A partir daí, você formula as teorias, as hipóteses que podem explicar essa observação e essa análise feita anterior, a priori, né? Chamada assim, né? Então, formular essas teorias e aí partir para a experimentação. Se de fato essas teorias explicativas, né, vão explicar. Experimentando é que você verifica se as hipóteses são explicativas ou não, né? E a partir dessa experimentação e a da verificação dessas teorias, dessas hipóteses, né, você pode formular ou formatar, né, as conclusões. Então, esse é o método científico, né? Então, veja, a natureza como objeto da ação do seu conhecimento e a tarefa de representar a natureza. Ou seja, essa substituição da relação Deus-homem pela relação homem-natureza compete aos indivíduos agora, né, ter na natureza o objeto do seu conhecimento, né? E a tarefa de representar essa natureza através do seu conhecimento. Como é que se dá essa representação? Né? Isaac Newton vai fazendo muito bem pela matemática. As leis físicas. O Descartes, outro matemático, vai fazer essa representação, né? No seu método, né? O chamado a dúvida metodológica, né?
certinho? Francis Bacon vai para o mundo indutivo, aquele que parte de princípios, né, particulares para conhecimento dos princípios do todo, da universalidade do conhecimento. Certinho? Mas primeiro é necessária a concepção de um mundo em constante conhecimento. Verdade? Né? É criar esse método para bem conduzir a razão e procurar a verdade nas ciências. Né? Percebendo que o mundo está sempre em constante movimento. E que e se o mundo está em movimento, também as instituições sociais são suscetíveis de movimento, não são estáticas. Lembra aquilo? Direito divino, né? Na política, o direito dos reis divino. A igreja se sobrepondo universalmente sobre todos. Né? A servidão como estática, que o servo jamais, né, sairá daquela condição, essa condição previamente concebida. Né? Então, isso não é racional. Se o mundo todo, as coisas todas estão sempre em movimento, então por que essas relações sociais também não podem estar em movimento ou ser suscetíveis a mudanças? Então, aí estão as indagações. Não é isso? E é nesse momento que partimos aí, então, para a afirmação da ciência experimental. Não mais aquela ciência da contemplação, da aceitação, né? Mas agora experimentar e conhecer. Né? Então, o mundo experimentável, é a ciência experimental, a ciência empírica, né? E a partir daí descobrir que leis constituem a natureza, que ciclos são esses e como eles podem ser codificados, representados. Para isso, nós vamos, e acabamos de dizer aí, nós vamos aí indicar para vocês, né? Temos que falar sobre três fundamentais pensadores do século XVII, né? Que é Francis Bacon, René Descartes e Isaac Newton. Francis Bacon, né, com seu método indutivo, o que significa isso? Compreender as coisas, né, nos seus princípios mais particulares para os princípios universais. Sim, compreender as coisas na sua simplicidade, né, seus atos específicos, das suas formas específicas, e com isso poder ter um conhecimento amplo sobre a universalidade daquilo. Então percebam vocês, né? Conhecendo as relações nas ciências sociais, cada indivíduo, né? De que forma eles procedem, de que forma eles se comportam, para você conhecer todo o movimento social. Correto? Então, a partir desse método indutivo, né, conhecer o princípio básico do elemento químico para a compreensão da sua complexidade nas substâncias, a sua ação na substância. Então, essa a grande contribuição de Francis Bacon, né? René Descartes, a dúvida metodológica, né? O René parte do princípio, né, de que tudo é duvidoso, não existe conhecimento pronto, conhecimento chamado a priori. Mas antes, ao contrário, todo conhecimento ele deve estar sujeito à dúvida. É duvidando daquilo que está colocado é que nós conseguiremos, né, perceber criticamente o todo. Então, veja, para o René Descartes, apenas uma coisa era certa: o pensamento, né, como base da existência. Penso, logo existo. Duvido de tudo para que, a partir daí, eu formule algo racional desse objeto a ser entendido. Né? Colocar em dúvida tudo. Não há verdade pronta, mas as verdades são
construídas a partir da dúvida sobre essa verdade colocada. Então, o conhecimento parte sempre desse princípio, certo? Da dúvida, né? Da expectativa. E Isaac Newton, né? Que é o camarada que consegue codificar as leis físicas aplicáveis à natureza, na Terra e no universo. Ou seja, né, o camarada conseguiu compreender que tudo na Terra é movido por leis. Tudo na natureza é movido por leis. A compreensão dessas leis é a compreensão dos fenômenos. E que se você compreender essas leis aqui, na Terra elas também são aplicáveis no universo. E através desse conhecimento aqui, você pode conhecer o universo. O princípio mais, é a lei mais extraordinária concebida por Isaac Newton, é a lei gravitacional. Não é isso? Afora o que nós vamos falar num segundo momento, né, pormenorizado do que se tratou essa grande tarefa, né, desses cientistas, né, desses pensadores, para que revolucionasse o pensamento a partir aí do que nós chamamos de Revolução Científica do século XVII. Num próximo momento, nós vamos nos reunir para falarmos mais especificamente, né, detalhadamente, sobre cada um desses indivíduos e a sua produção para a ciência e, portanto, para o conhecimento de todos nós no mundo de hoje, né? Prazer falar com vocês. Fiquem com Deus. Até mais.